Eu tenho feito um trabalho com a constelação familiar que não é uma prática oficial da Igreja Católica. Então, a constelação familiar, ela tem as suas bases próprias, né? Ela é uma técnica, uma abordagem terapêutica, criada por um teólogo, ele era filósofo, foi padre na Igreja Católica, um alemão chamado Bert Hellinger. Então, você que está aí, você é muito bem-vindo nesses trabalhos, porque é através da constelação familiar que a gente consegue resolver aqueles conflitos que estão escondidos dentro da gente, né? E esses conflitos que estão escondidos dentro da gente atravessam gerações. E às vezes a gente fica presos nessas histórias familiares. Então a constelação familiar, ela é muito confundida com algo religioso, mas não tem nada a ver com religião, tá? Então existem padres, existem freiras. Então a constelação familiar às vezes pode ser confundida com algo religioso, mas não é algo religioso. Ela tem suas teorias próprias, ela tem os seus próprios comandos, as suas próprias bases, e ela vem para resolver, ela vem para dizer o que a gente precisa fazer através dos nossos problemas. Então você que está aí, que não sabe o que é uma constelação familiar, muita gente fica perguntando, constelação familiar é de Deus? Constelação familiar é do espiritismo? Não, tem nada a ver. Então as pessoas que têm contato com esse saber, escutam falar, né? Às vezes caíram aqui de paraquedas, ou vai numa sessão de constelação familiar, e essas pessoas às vezes ficam confusas, né? Achando que a constelação familiar é algo ligado ao espiritismo, à invocação de mortos, e não tem nada disso, não tem ritual nenhum em constelação familiar, é uma abordagem de posicionamento. Então, se esse é o seu caso, você caiu aqui, e não sabe do que eu estou falando, é muito provável que você, quando pedir informações sobre constelação familiar, as pessoas não vão entender e vão te explicar de uma maneira confusa, onde você vai ficar mais confuso. Então, o espaço onde uma constelação familiar se dá, a gente chama de campo, é um campo de informações, de conexões. Então, quando a gente posiciona pessoas nesse campo, nesse espaço, esses representantes, eles começam a apresentar emoções das pessoas que eles estão representando. Existe uma conexão inconsciente que nos dá a possibilidade de observar as dinâmicas que estão escondidas por trás daqueles conflitos, das perdas financeiras, daquela empresa que não vai bem. Pois é. Então, por trás de um problema que você tem passado no seu relacionamento conjugal, na sua afetividade, nas suas relações de negócios, aquela doença recorrente, aquele aprisionamento que você está vivendo dentro da sua casa, dentro da sua família, muitas vezes está dizendo de histórias do passado que você não conseguiu entender, que você não conseguiu tomar consciência. E aí a gente começa a trazer as informações claras e a organizar tudo isso de maneira correta.